Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Pedro, vamos falar sobre códigos de correção de erros. Bom, o que é o código de RAM? O código de RAM é um código que é utilizado no processo de sinal de segunda comunicações na utilização permitida de transferência de armazenamento e dados de forma segura e eficiente. Bom, o código de RAM, ou código de bloco linear, foi desenvolvido por Richard Hammond, utilizado no processamento de sinal nas telecomunicações. Ou seja, ele foi usado durante o tempo da comunicação para realizar a transferência de dados, tá? O código de RAM, ele corrige apenas no máximo um erro, funciona com filtros ou os dígitos verificadores, que ocupam na posições cujo um número são potência de 2. Tá? Em 1950, o RAM introduziu um código de 7.4, que é RAM, ele codifica 4 bits de dados a 7 bits, adicionando 3 bits de paridade, ele possui detectar e corrigir erros de bit único. Ou seja, com a adição de um bit de paridade geral, também pode se destacar e o erro de bit duplo. Aqui nesse próximo slide, você consegue ver um exemplo que a gente colocou, tá? Que é? Esse aqui é um exemplo que possui um número de 0101. Depois da codificação, o número ele ocupa 7 bits, cujo seja P1, P2, 0, P3, 1, 0, 1. Então isso funciona com P1, ocupa a primeira opção, o número então vai pular um bit, ou seja, de P1 vai 0, de 0 vai 1, 1 vai 1, 1 vai 1, entende? Então, e vai acontecer a mesma coisa, o P2 vai para duas posições, de P2 vai para 1, de 1 vai parar ali que não tem outro número para frente. E de P3, ele vai pular de P3 até a quarta posição, contando com ele mesmo, certinho? Bom, esse aqui é um cálculo simples que a gente faz, tá? Um cálculo de 1, 3, 5 e 7, que foram os valores de baixo de P1, de P2, 0, P3, 1 e 0 e 1, tá? Se o resultado for ímpar, ele recebe o valor 1. Se o resultado for par, ele recebe o valor 0. Enfim, esse é o código de Hamming. A parte mais básica dele é esse daqui, certinho? Bom, agora vamos para o código de Reed-Solomon. O que é? Reed-Solomon foi inventado no ano de 1960 por Irving C. Reed e Gustav Solomon. Foi no laboratório de Lincoln, tá? Em MIT. O que acontece? Esse código são códigos cíclicos que pode ser construído de forma para corrigir erros múltiplos. Ou seja, ele é uma técnica para adicionar informações e é redundante no sinal, que para o receptor de detectar e corrigir erros que possam vir a ocorrer numa transmissão, tá? São usados nas comunicações, tanto por meio de armazenamento compacto, como disco, CD, essas partes, assim como transmissões distantes, como no caso de satélites Voyager 2, tá? Esse tipo de código não é recomendado para transmissões de uma grande quantidade de dados. Entretanto, as suas vantagens possibilitam a corrigir um erro elevado de números de erros dentro da mesma palavra, tá? O código de Reed-Solomon ele pode ser corrigido em um conjunto de números reais, números complexos e conjuntos de números racionais, tá? Feito isso, os números que podem ser corrigidos são baseados em características de código Reed-Solomon. A decodificação álgebra pode corrigir erros de rasuras, a probabilidade de um erro permanecer nos dados decodificados e sempre ser menor da probabilidade de um erro de Reed-Solomon que não foi usado, tá? O codificador Reed-Solomon pega blocos de dados digitais e adiciona uma bits redundantes extras. O decodificador Reed-Solomon processa cada bloco até tentar corrigir um erro para recuperar o dado original, certinho? Um código Reed-Solomon é construído a partir de um corpo finito que é R igual GF barra Q, com o polinômio G sobre X, gerando o código Reed-Solomon C. O corretor T de erros é dado por C sobre C entre parênteses X igual X menos A vezes X menos A ao quadrado sobre X menos A ao quadrado tempo, certinho? Então é isso, agora eu vou ficar com a parte do Breno. Vamos falar um pouco sobre os códigos de convolução binários. Os códigos de convolução binários eles foram introduzidos em 1955 por Peter Elias. Pensava-se que os códigos convolucionais poderiam ser decodificados com qualidade arbitrária
às custas do cálculo e do atraso. Mas em 1967, Andrew Viterbi determinou que os códigos convencionais poderiam ser decodificados com a máxima probabilidade possível com complexidade razoável. Bem, um código convolucional é um tipo de código corretor de erro em que cada conjunto de m símbolos é transformado em um conjunto de n símbolos, onde n pode ser maior ou igual a m. Essa transformação é uma função dos últimos k símbolos numa entrada de codificador. É a razão m dividido por n é conhecida como a taxa de código. Bem, a codificação desses códigos convolucionais ela tem esse nome porque ela se baseia no uso de memórias para realizar a convolução de um sinal de entrada em resposta a um impulso do sistema codificador, a forma similar a um filtro de resposta finita ao impulso, que também é conhecido como FIR. Existem diversos algoritmos para decodificação convolucionais para valores de K relativamente pequenos. Geralmente é usado o algoritmo de Viterbi, pois ele oferece uma melhor performance ao ponto de vista probabilístico. Agora vamos falar sobre os códigos de verificação de paridade de baixa densidade, ou conhecido também como LDPC. Esses códigos foram introduzidos por um trabalho de Gallagher na década de 70. Eles foram ignorados por décadas, seguindo pela descoberta. Um dos motivos de ter sido ignorados foi que na mesma época tiveram outros códigos que interessaram mais a comunidade científica. Um deles foi os turbocodes. Os códigos LDPC foram redescobertos por meio do trabalho de McKay e New, e voltaram a ser pesquisados pela comunidade científica depois desses trabalhos de McKay e New. Os códigos de verificação de paridade de baixa densidade, ou também, como falei, conhecidos como LDPC, que vem do inglês de Low Density Parity Check Code, são considerados uma classe de códigos de bloco linear, que oferece um desempenho surpreendente próximo ao limite de Shannon. Agora falando um pouquinho sobre Shannon, Shannon publicou um artigo que definiu os conceitos de informação e estabeleceu os limites para a máxima quantidade de informação que podem ser transmitidas de maneira confiável em canais não confiáveis. Dado um canal de comunicação, Shannon provou que existe um número chamado capacidade de canal, onde uma transmissão não pode ter taxas que ultrapassem essa capacidade. E é esse desempenho surpreendente, próximo ali ao nível de Shannon dos LDPC, é isso. Ele é próximo à capacidade de canal. O nome, esse nome LDPC, ele veio da característica de possuir uma matriz de verificação de paridade H esparsa. Uma matriz esparsa é uma matriz que possui muitos números zeros. Essa matriz esparsa, ela possui algum zoom comparado, por exemplo, a uma grande quantidade de zeros. Os códigos de bloco, agora falando um pouquinho dos códigos de bloco, eles introduzem a adição controlada de bits de redundância na sequência de dados, permitindo ao receptor ter a habilidade de detectar e corrigir erros causados por ruídos no canal de comunicação. Agora, já voltando aqui para os LDPC, ele pode ser imagina um código de bloco linear C com a taxa R igual a K dividido por N, onde K são os elementos conhecidos como números de bits ou dígitos, e o valor N representa o comprimento do código, isso é, a quantidade de bits do bloco contendo informação codificada. Bem, esse bloco ele pode ser definido, esse bloco linear C, ele pode ser definido
em termos de uma matriz de verificação de paridade, H de n-k por n, onde cada elemento da matriz H é um elemento de um campo finito. O código C é um conjunto de todos os valores de x em que se encontra um espaço nulo de H, tal que nossa matriz H vezes os valores x, um bloco linear, vão ser igual a zero. Dada uma matriz de paridade H, é possível encontrar uma matriz geradora. E essa matriz geradora ela pode ser utilizada como um codificador. Bem, fechando, na sua forma mais simples, um código LDPC ele é um código de bloco linear com matriz de paridade esparsa, isso é, possui uma baixa densidade de elementos não nulos. Isso é tudo, pessoal.